Olá, vamos continuar aqui o nosso estudo, de 1 Samuel. Como eu falei nesse vídeo, nós vamos focar agora na figura de Saul, um dos 3 homens que se destacam aí no livro de 1 Samuel, o próprio Samuel, Saul e Davi. E Saul, ele recebe um maior destaque no livro entre os capítulos 8 até o capítulo 15. Na verdade, ele está presente do capítulo 8 até o final do livro, pois até o final do livro é retratado o seu reinado, o reinado de Saul. Porém, do 8 ao 15, nós vemos um destaque maior sobre a figura de Saul. O início do seu reinado, o período em que ele andou de acordo com a vontade do Senhor e o declínio do seu reinado, o início do declínio. Então, como nós já falamos no primeiro vídeo, o povo de Israel opta por ter um rei, como as outras nações tinham. Isso entristece Samuel, de início, mas o próprio Deus deixa claro para Samuel que ele não deveria se entristecer, porque o povo não estava se voltando contra Samuel. Não estavam rejeitando Samuel como juiz, como líder, mas estavam rejeitando o próprio Deus como governante. Ainda assim, Deus orienta Samuel e Samuel chega até Saul, um homem alto, um homem bonito. O texto fala que ele era bonito, alto, se destacava no meio da multidão. E Deus então usa a vida de Samuel e unge Saul como o rei de Israel. Saul então se torna rei. Como eu falei de início, ele foi um homem ungido por Deus, capacitado pelo Espírito. A Bíblia deixa claro que Saul foi um homem cheio do Espírito Santo a partir do momento que ele foi ungido por Samuel. É importante que a gente se atente a isso, que por mais que o povo estivesse rejeitando o juiz e querendo um rei, rejeitando a teocracia e desejando uma monarquia, Deus ele continuou soberano. Deus trabalhou para que Saul fosse o homem que se tornaria rei, fosse capacitado para isso, fosse capacitado pelo Espírito Santo para isso. Aqui na apostila, no capítulo 11, quando começa retrata aqui o início do reinado de Saul, que vai do capítulo 9 até o capítulo 12, mais ou menos essa análise, nós vemos que no início Saul tinha tudo para ser um rei ideal. Ele tinha porte físico e uma beleza que impressionava. Além disso, possuía várias qualidades de caráter. Era modesto, era discreto, era generoso, possuía respeito pelo seu pai, era valente, tinha muita intensidade no seu amor e a unção do Espírito Santo. O mais importante. Ele era então um homem capacitado para o reinado. Porém, nós temos o espírito, mas também temos a nossa carne. Como diz o Novo Testamento lá em Gálatas, a carne milita contra o espírito. Para que a gente muitas vezes a gente vive uma briga ali. Sabemos que a carne ela está em constante luta, tentando prevalecer sobre a vontade do espírito. As obras da carne muitas vezes se sobressaem ao fruto do espírito. E aqui, no caso de Saul, não foi diferente. Saul ele começa então a agir, a demonstrar a vontade da sua carne em detrimento à vontade do Espírito, a direção do Espírito. Vamos ver aqui, a apostila diz assim: após um início promissor, Saul mostrou ser um homem desobediente. O orgulho e a impaciência trouxeram-lhe reprovação. Mostrou sua impaciência quando Samuel demorou para oferecer um sacrifício, oferecendo ele mesmo o sacrifício, sendo advertido por Samuel, ou seja, agindo em desacordo com aquilo que a palavra falava. No capítulo 14, vemos a sequência de seus erros. Não recebendo uma resposta de Deus se deveria ir à guerra contra os filisteus, Saul decide por sua própria conta ir à guerra, mostrando mais uma vez sua precipitação. E quando o povo foi à guerra, ordenou insensatamente um jejum que levou o povo à exaustão, e como consequência a comerem a carne com sangue, ou seja, ao pecado.
Então, até mesmo na boa intenção, como diz aquele ditado, de boas intenções o inferno está cheio, a gente vê isso aqui. Até mesmo na boa intenção de derrotar os filisteus, de levar o povo à vitória, Saul acaba agindo de maneira imprudente, de maneira insensata, até mesmo levando o povo a um jejum que é algo de Deus, né? Um jejum, uma consagração, mas num momento inapropriado, de uma forma inapropriada, agindo sem sabedoria. A Bíblia fala que aquele que tem falta de sabedoria deve o quê? Pedir, deve buscar, mas Saul não agiu dessa forma. Ele entra na sequência em conflito com seu filho Jonatas, que era um dos líderes ali do povo, do exército. Ele, por fim, acaba agindo de uma maneira ainda mais desrespeitosa no capítulo 15, que mostra o ponto final, seguindo aqui a apostila, mostra o ponto final no reinado de Saul, quando Deus ordena que ele destrua totalmente os amalequitas, sem poupar nada. Deus, é claro, Deus usa a vida de Samuel para dar essa orientação, e Saul obedece apenas parcialmente. Ele poupa o rei e poupa também o melhor do gado para oferecer sacrifícios ao Senhor. A ideia é até boa, a intenção é até boa do coração, mas o nosso coração ele é enganoso, como diz lá o texto de Jeremias 17. E aí, inclusive, Samuel traz a advertência para ele, que é o texto que nós já lemos no primeiro vídeo, dizendo que obedecer é melhor do que sacrificar. Ou seja, mais importante do que aquele sacrifício que ele estava fazendo era ele obedecer aquilo que Deus havia falado. Deus falou para destruir tudo, inclusive aquele gado. Então não era para ele manter o gado e oferecer em sacrifício ao Senhor. Se Deus nos pede algo, devemos agir por completo, agir de acordo com a direção que Deus nos dá, completamente, não com subterfúgios, com atalhos, com meias verdades, com meias intenções ou buscando até mesmo algum benefício próprio. O grande pecado de Saul foi a vontade própria, que faz nascer orgulho e arrogância e impaciência. Saul foi um homem que começou cheio do Espírito de Deus e terminou atormentado por espíritos malignos, consultando uma médium e por fim se suicidando. Nós vemos isso nos capítulos seguintes, quando nós veremos inclusive no próximo vídeo, quando estudarmos a vida de Davi. Porque Saul ele continuou como rei. Deus o rejeitou. Ele inclusive tenta pôr a culpa no povo e dizer, não, mas o povo, eu queria agradar o povo, eu queria agradar o povo de Israel, mas Samuel é muito claro. Samuel chega-se a ele e fala, o Senhor está te rejeitando, o Senhor já não está mais abençoando o seu reinado. Então Saul ele sabia que a bênção de Deus já não estava mais sobre ele. A partir desse momento, do capítulo 15, ele já tem plena consciência de que Deus já não está mais abençoando o reinado dele e que Deus levantaria um outro rei. Mas aí ele já resolve agir plenamente pela carne, plenamente pela sua vontade, agindo inclusive contra a vontade do Senhor, porque ele sabia que a vontade do Senhor era que outra pessoa reinasse no lugar dele. Mas ele não aceita. E ele se desvia completamente do propósito de Deus, passa a lutar contra isso. Ele vê nos capítulos seguintes, né, nós vemos na história, ele vê a mão do Senhor abençoando Davi, e ele não aceita que Davi seja um homem abençoado, que seja o futuro rei, seja aquele que vai reinar no seu lugar. E ele luta contra isso, lutando contra o propósito de Deus, remando contra a maré, digamos assim, da vontade do Senhor. Tal é o ponto da arrogância, tal é o ponto do orgulho, que já o cega, que o torna incapaz de andar completamente nos caminhos do Senhor. É uma figura triste. Saul é uma figura triste, porque mostra um homem levantado por Deus, um homem cheio do Espírito Santo, mas que, guiado apenas pela sua vontade, pelo seu orgulho, acaba entrando numa espiral descendente, descendo cada vez mais até se tornar um homem triste, uma figura triste, atormentado por demônios e que acaba encerrando a própria vida. Infelizmente, é o destino daqueles que se voltam
contra os propósitos do Senhor, que resolvem abandonar os propósitos da direção que Deus tem para a vida. Fica o exemplo para a gente e para todos os demais que leem essa história. No próximo e último vídeo nós veremos a história de Davi, que é narrada a partir do capítulo 16. E vamos ver o modo como Deus trabalha na vida de um homem e como as coisas são diferentes quando a mão do Senhor está sobre uma pessoa e como essa pessoa e quando essa pessoa obedece à vontade do Senhor. Amém? Até mais.